Graças a Deus por tudo. Desde já que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu casamento, a sua saúde, todas as áreas da sua vida. Lembrando as palavras de Jesus, João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então é melhor fazer do jeito dele, é melhor fazer na presença dele, com a força dele, na unção do Espírito dele. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. A palavra do Senhor fala que ainda que nós façamos planos, a resposta certa vem do Senhor. E eu quero compartilhar com você uma palavra que ele trouxe ao meu coração usando essa figura maravilhosa aqui, olha. Que coisa linda. Olha que coisa extraordinária. É um pudim de leite com calda de amora. Pudim de leite já é bom com calda de amora, hein? E olha só a receita. Para o pudim, são 2,5 xícaras de leite desnatado, 1 xícara de leite em pó desnatado, 4 ovos, 3 colheres de adoçante de uso culinário, 1 colher de essência de baunilha e manteiga para untar. E para a calda, meio vidro de geleia de amora diet e meia xícara de água e 1 colher de suco de limão. E aí a pessoa vê uma figura extraordinária, deliciosa dessa, e ela pensa, nossa, que maravilha, vou poder comer à vontade, porque não tem açúcar, e já vai com aquela sede para a cozinha, e passa a mão no leite, passa a mão nos ovos, e aquele entusiasmo para já ver a receita pronta, que quer que fique igual a receita da revista, igual a figura da revista. Só que de repente ela olha na geladeira, ela não tem o leite desnatado. E aí ela tem uma brilhante ideia, se eu não tenho leite desnatado, eu vou usar o leite integral, o que que tem? Não vai fazer diferença. E aí ela lê aqui de novo 1 xícara de leite em pó desnatado. Se eu não tenho leite em pó desnatado, eu vou ter que usar mais 1 xícara de leite comum. O que que tem, né? Eu tô experimentando mesmo, é a primeira vez que eu faço a receita, acho que não vai fazer diferença. E aqui estão pedindo 4 ovos. Mas aí ela olha na geladeira, só tem 3. Aí ela pensa, e agora, hein? Tá faltando mais um ovo. Se eu vou colocar 3, um ovo, acho que não vai interferir muito. Vou fazer com 3. E aí pede 3 colheres de adoçante de uso culinário, mas ela não tem o adoçante de uso culinário, então ela tem ideia de colocar 3 colheres de açúcar. O que que tem? Eu sempre faço com açúcar, só dessa vez. Aí na hora que chega na essência de baunilha, ela se alegra, maravilha, eu tenho essência de baunilha, ó, tá ficando bom. E pede manteiga para untar, mas ela não tem manteiga, ela só tem margarina. E para a calda, meio vidro de geleia de amora diet, que ela também não tem, meia xícara de água e 1 colher de suco de limão. Então ela resolve deixar a calda para lá, já que, né, não tinha que ter comprado antes, né, tinha que ter se preparado para fazer a receita antes. E aí ela faz todo o procedimento do pudim, leva para assar, pré-aquece o forno, e na hora de desenformar, aquele entusiasmo, aquela alegria, quando ela vira a forma sobre o prato e levanta a forma, nada do que ela viu aqui, nem parecido. Totalmente diferente o sabor. Totalmente diferente. E ela briga, porque ela queria que ficasse exatamente como o da revista. Sabe quando você vai fazer um bolo e pede o leite à temperatura ambiente? E aí você fala, meu Deus, eu esqueci de tirar o leite antes, agora... vai frio mesmo, é tudo leite. E aí pede manteiga, só que ela não tem manteiga, ela tem margarina. Não vai matar se eu fizer com margarina. E aí pede para colocar o trigo peneirado. Mas ela acha aquilo frescura, eu vou colocar o trigo do jeito que eu sempre pus. E como que a pessoa espera
que o resultado seja conforme o apresentado na revista. É nunca. A receita pede de um jeito, só que você cismou que do seu jeito é o melhor. A receita pede 5 ovos. E mesmo tendo 5 ovos, você acha que 4 é o suficiente, coloca 4. E como que você quer que o resultado seja o mesmo? E sabe o que Deus falou comigo? Que existem muitas pessoas passando por isso. Deus deixou exatamente da forma que nós devemos fazer, como nós devemos falar, viver com os filhos, esposo, esposa, com o próximo, com o inimigo, conosco mesmos. Aqui ele nos ensina como viver, como lidar em qualquer situação, mas a gente quer fazer do nosso jeito e acha que Deus tem a obrigação de fazer com que o nosso jeito dê certo. No livro de Gênesis, capítulo 6, Deus estava por aqui com a corrupção humana, que ele chamou Noé, que era o único íntegro que vivia naquele tempo, falou: Noé, eu vou te dar aqui os cumprimentos, você vai construir uma arca, porque eu vou mandar o dilúvio. Você vai entrar na arca com seus filhos, as noras, esposa e um casal de cada animal. E quando você entrar nessa arca, eu vou enviar o dilúvio que vai destruir toda a terra, vai sobrar somente vocês sobre as águas. E Deus então falou com Noé: Noé, faça essa arca com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. E ainda disse: você vai fazer de madeira de cipreste. Você vai dividir em compartimentos e vai revestir por dentro e por fora com piche. E a palavra fala aqui no versículo 22 que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Capítulo 7, versículo 5. Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Naturalmente, veio o dilúvio, cobriu toda a terra. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio. Ele ficou seguro ali por todo o tempo que o dilúvio durou e saiu alegre daquela arca para recomeçar a vida fora da arca. Agora imagine se Noé fosse o tipo de pessoa que pensasse: a madeira de cipreste, mas essa madeira é mais trabalhosa, tem eucalipto, que é mais fácil de cortar, é mais fácil de arrancar. É tudo madeira, eu acho que se eu usar de eucalipto vai dar. Que o importante não é fazer de madeira e revestir de piche por dentro e por fora, mas tem que ser por dentro e por fora. É tão ruim lidar com piche, eu acho que se eu passar por dentro, eu acho que não vai fazer tanta diferença. Isso, não sei, Deus pediu por dentro e por fora, mas eu vou fazer aqui. Desse jeito mesmo, vou passar só por dentro. 135 metros de comprimento. Se Noé fosse daqueles que pensassem: caramba, eu já fiz 100 metros, isso está me dando tanto trabalho, eu já estou tão cansado, tantos meses mexendo com isso. Deus pediu 135 metros, mas será que se eu fizer de 130, não, Deus não vai me punir por 5 metros. 22 metros e meio de largura. 22 e meio. Meio só? Meio não vai interferir, eu vou fazer só 22. 13 metros e meio de altura. 13 metros e meio, também de novo meio. 13 metros para mim é o suficiente. E aí eu te faço uma pergunta. Se Noé tivesse feito do jeito dele, com as medidas dele, da forma que ele achava ser o melhor, ele teria resistido sobre aquelas águas por tanto tempo? Aquela arca teria sido resistente o suficiente para comportar tudo aquilo que ela levou e durar tanto tempo diante daquela tempestade terrível? A palavra fala que o dilúvio durou 40 dias e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias.
Você acha que se Noé tivesse feito do jeito dele, Deus teria guardado? Muitas vezes esse é o nosso problema. Deus fala para fazer de um jeito, a gente quer fazer do nosso. Deus fala para a gente calar, mas eu acho que eu tenho que falar, porque se eu não falar eu vou ter um troço, eu tô certa, eu vou falar. E de repente Deus fala com a gente, perdoa. Mas eu acho que aquela pessoa não merece o perdão. Não, Deus viu o que ela fez comigo, eu não vou perdoar. Deus tem compromisso com a palavra dele. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, fala claramente sobre as bênçãos que virá sobre aquele que o obedecer. É uma lista extraordinária. Vocês serão abençoados na cidade, abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas das suas terras, seus bezerros, cordeiros, os rebanhos, a sua cesta, as suas amassadeiras serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. E a palavra continua falando: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros sobre tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Ele abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma vai ter que tomar emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda. Olha quanta bênção. Mas aqui também fala que ele vai fazer tudo isso e muito mais se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Versículo 2. Aqui no versículo 9. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Ele vai abençoar dessa forma. Ainda no versículo 13, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Se obedecer ao Senhor. Se obedecer ao Senhor. Lembra da receita? Ela vai ficar exatamente assim, se você usar os ingredientes que aqui pede. Se você usar as medidas pedidas. Se você fizer exatamente da forma com que está escrito. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ainda que façamos planos, a resposta certa sempre virá do Senhor. Os planos dele são muito maiores e melhores do que os nossos. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Quando ele te pedir algo, ainda que você lute dentro de você contra essa vontade, se realmente é ele que está pedindo, busque de Deus, porque é melhor obedecer. Deus sabe exatamente por que tinha que revestir a arca para suportar o dilúvio de piche por dentro e por fora. Ele sabia que aquele meio metro, na altura e na largura, seria necessário. E Noé sobreviveu ao dilúvio com a sua família e os animais, porque ele fez tudo exatamente como o Senhor pediu. Não tente encaixar Deus nos seus planos, nas suas medidas, na sua vontade. Lembre-se que o próprio Filho de Deus, suando gotas de sangue no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A vontade do Senhor sempre será o melhor. E toda vez que você obedecer, pode ter certeza que ele vai te guardar, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Creia nisso. É melhor obedecer do que sacrificar.
Amém?